O som da porta do meu quarto se fechando com um clique suave era, geralmente, o sinal de que a noite havia realmente terminado para mim. Mas naquela noite, o clique foi apenas o prelúdio do silêncio que tornaria as palavras seguintes ainda mais altas. Eu estava deitada na minha cama, virada para a parede, os olhos fechados, respirando de forma lenta e compassada, exatamente como faço quando o sono profundo me leva. Era uma performance que eu havia aperfeiçoado nos últimos 3 meses, desde que o AVC me roubou parte dos movimentos do lado esquerdo do corpo. Eles sempre achavam que eu estava dormindo. Você acha que ela vai demorar muito? A voz era um sussurro impaciente vindo do corredor. Era Denise, minha única filha. Senti meu coração, que já trabalhava com dificuldade, dar um solavanco doloroso no peito. Um murmúrio ininteligível respondeu. Amanda, minha neta de 19 anos. Eu não consegui distinguir o que ela disse, mas o tom era de resignação, o tom de alguém que já ouviu aquela conversa muitas vezes. Então, as palavras que mudariam tudo. As palavras que se cravaram na minha alma como cacos de vidro. Francamente, disse Denise, sua voz agora clara e fria, desprovida de qualquer cuidado para não ser ouvida. Se ela morrer é melhor, pois isso resolveria todos os meus problemas financeiros. Silêncio. Um silêncio pesado e profundo, que preencheu cada canto do meu quarto. Eu mantive meus olhos firmemente fechados, mas não consegui impedir as lágrimas. Elas brotaram quentes e silenciosas, traçando um caminho lento pelas rugas ao lado dos meus olhos, molhando a fronha do travesseiro que meu falecido marido, Arthur, me deu. Por um momento, o mundo parou. O zumbido baixo da geladeira na cozinha, o som distante de um cachorro latindo na rua, tudo desapareceu. Só existiam aquelas palavras, ecoando na minha mente. Se ela morrer é melhor. Mãe, não fala assim, Amanda finalmente respondeu, sua voz um fio de reprovação. Ah, qual é, Amanda? Seja realista, retrucou Denise, e eu pude ouvir o som de seus passos no piso de madeira, para lá e para cá, como um animal, enjaulado. O seguro de vida dela e as aplicações que o seu avô deixou, aquilo cobriria minhas dívidas com o banco e ainda sobraria o suficiente para eu finalmente abrir meu próprio negócio. Um estúdio de pilates, talvez. Algo que dê dinheiro de verdade. Uma risada curta e sem humor escapou dela. Aquela risada vazia que eu passei a conhecer e a temer nos últimos anos. A risada de quem está sempre planejando, sempre calculando, sempre um passo à frente de uma catástrofe financeira que ela mesma criou. Meus dedos, os da mão direita que ainda me obedeciam perfeitamente, apertaram o tecido macio do cobertor. Uma onda de frio percorreu meu corpo, mas não era por causa da brisa da noite. Era o frio da solidão, da traição mais profunda que uma mãe pode sentir. Eu não era mais Helena, a mulher que a criou, que abriu mão de viagens e confortos para pagar sua faculdade particular, que cuidou dela durante uma pneumonia terrível, que a abraçou quando seu primeiro namoro terminou. Eu não era a Helena, a diretora de colégio respeitada por décadas, que comandava uma instituição com mais de 1000 alunos com pulso firme e um coração justo. Não. Naquele momento, naquela casa que eu e Arthur compramos com o suor do nosso trabalho, eu era apenas um obstáculo. Um cofre vivo que se recusava a abrir. Arthur. Ah, meu Arthur. Se ele estivesse aqui, nada disso estaria acontecendo. Ele se foi há 20 anos. Um infarto fulminante o levou de mim numa tarde de domingo. Ele sempre viu a Denise com uma clareza que meu amor de mãe muitas vezes ofuscava. Cuidado, Helena, ele me dizia. Nossa menina tem um buraco no bolso e um ego do tamanho do mundo. Eu sempre defendia ela. Dizia que era só uma fase, que ela iria amadurecer. 20 anos depois, a única coisa que amadureceu foi o tamanho de suas dívidas e a sua falta de escrúpulos. Eu continuei minha encenação. A respiração lenta, o corpo imóvel,
Ouvi quando elas finalmente se afastaram pelo corredor e as luzes se apagaram. Mas eu não dormi. Passei a noite inteira de olhos abertos na escuridão, encarando as sombras que dançavam no teto. As palavras dela se repetiam, um mantra cruel. Cada repetição apagava uma memória feliz que eu tinha dela, substituindo-a pela imagem fria de uma abutre esperando pacientemente pela minha morte. A raiva começou a borbulhar sob a dor, um calor lento e constante. Uma raiva que eu não sentia há muito, muito tempo. A raiva da velha diretora Helena, que não tolerava injustiças. Na manhã seguinte, quando Marta, minha enfermeira de meio período, chegou, seu rosto sorridente foi a primeira visão genuinamente gentil que tive em horas. "Noite difícil, dona Helena?" perguntou ela, enquanto media minha pressão arterial com seu toque profissional e delicado. Sua mão era quente, diferente do toque apressado e quase clínico de Denise. A vontade de desabar em seus braços e contar tudo foi imensa. Queria gritar que minha filha desejava minha morte, que minha neta era cúmplice com seu silêncio. Mas algo me segurou. Uma ideia, frágil e perigosa, começou a se formar na minha mente, afiada pela dor da noite anterior. Eu não podia simplesmente me entregar à tristeza. Isso era o que Denise queria. Ela queria que eu definhasse, que me tornasse um fardo tão grande que a morte parecesse uma libertação para todos. "Apenas algumas dores, querida." Menti, forçando um sorriso fraco. "Coisas da idade." Marta sorriu de volta, mas seus olhos me estudaram por um segundo a mais. Ela era observadora. Ao contrário de Denise, que só via o que queria ver, Marta me via de verdade. Ela via a mulher por trás da paciente. Naquele dia, eu tinha uma consulta de rotina com a doutora Lúcia. Denise me levaria como sempre, com um suspiro de mártir, reclamando do trânsito e do tempo que estava perdendo. Mas dessa vez, seria diferente. Longe dos ouvidos curiosos da minha filha, dentro da segurança do consultório médico, eu tomaria minha primeira decisão. Eu não ia ser um obstáculo a ser removido. Eu não ia esperar para morrer. Eu iria lutar. Com cada grama de força que ainda me restava, eu iria lutar. O despertar havia sido brutal, mas pela primeira vez em meses, eu me senti verdadeiramente acordada. O caminho até o consultório da doutora Lúcia foi um pequeno inferno particular. Denise dirigia com solavancos de impaciência, reclamando do trânsito, do calor, do compromisso que a fazia perder uma manhã inteira de trabalho. Eu apenas assentia, a cabeça encostada na janela do carro, mantendo minha expressão vaga e cansada. Por dentro, meu cérebro trabalhava a todo vapor. Cada reclamação dela era mais uma gota de combustível no fogo que ardia em meu peito. Eu precisava que ela me subestimasse. Precisava que ela me visse como um fardo, um objeto a ser transportado, para que não percebesse a tempestade que se formava por trás dos meus olhos supostamente vazios. Assim que a porta do consultório se fechou, deixando Denise na sala de espera com suas revistas e sua impaciência, a barragem que eu construí na noite anterior se rompeu. Doutora Lúcia, uma mulher de cabelos grisalhos e olhos perspicazes que me conhecia há mais de uma década, começou com a pergunta de sempre. "Então, Helena, como estamos nos sentindo?" E foi o suficiente. As lágrimas que eu segurei por horas vieram em uma torrente incontrolável. Eu desabei. Entre soluços que sacudiam meu corpo frágil, contei tudo. Contei sobre as palavras cortantes que ouvi no corredor, sobre a negligência disfarçada de cuidado, sobre as minhas suspeitas de que meu dinheiro estava sendo desviado, sobre o desejo da minha própria filha pela minha morte. Ela ouviu em silêncio, sua expressão passando da preocupação profissional para uma raiva fria e controlada. Ela pegou minha mão, a mesma que horas antes apertava o cobertor com fúria, e a segurou com firmeza. "Helena, isso que você está descrevendo tem um nome", disse ela, sua voz dura como aço. "É abuso de idoso, abuso financeiro e negligência. Isso é crime. Eu posso fazer uma denúncia agora mesmo." A validação em sua voz, a fúria justa em meu nome, foi como um bálsamo. Mas a diretora dentro de mim
A estrategista que estava despertando assumiu o controle. Ainda não, Lúcia, respondi, minha voz rouca pelo choro, mas firme. Uma denúncia agora seria a minha palavra contra a dela. Ela me faria passar por uma velha senil e confusa. Eu preciso de provas. Preciso de um plano. Pedi a ela algo que eu sabia que seria um passo ousado. Pedi que me ajudasse a contatar o Dr. Ricardo, o advogado que cuidou dos assuntos de Arthur por 30 anos. Um homem íntegro, direto e, como meu marido costumava dizer, tão sutil quanto uma marreta. Denise nunca gostou dele, exatamente por esses motivos. Ela o achava intrometido e antiquado. Perfeito. Doutora Lúcia não hesitou um segundo. Ela pegou seu celular e, com o pretexto de agendar um exame, conseguiu o número pessoal dele e prometeu fazer a ponte. A oportunidade surgiu 2 dias depois. Mãe, eu tenho uma entrevista de emprego importantíssima hoje à tarde, anunciou Denise durante o almoço, com um ar de grande executiva. Vou precisar ficar fora por umas 3 horas. A Marta fica com você até às 5, então vai dar tudo certo. No instante em que o carro dela dobrou a esquina, desaparecendo da minha vista, eu já estava com o telefone na mão. Marta, que havia percebido minha agitação, me ajudou a discar o número que a doutora Lúcia havia me passado. Dr. Ricardo chegou em menos de meia hora. Ele entrou em minha casa e, por um momento, vi o choque em seus olhos ao me ver mais magra, mais pálida, encurvada na poltrona. Mas a compaixão rapidamente deu lugar ao foco profissional que eu tanto admirava nele. Sentado à minha frente, na mesa de jantar onde tantas vezes ele e Arthur discutiram negócios e riram da vida, ele me ouviu repetir a história. Ele fez anotações em seu bloco de couro, seu rosto uma máscara de seriedade. Helena, a situação é gravíssima, mas reversível, ele disse, sua voz ressoando com autoridade. Precisaremos de documentação, provas concretas da negligência, extratos de todas as suas contas, movimentações financeiras suspeitas, laudos médicos detalhados. Ele olhou de mim para Marta, que permanecia de pé, discretamente, perto da cozinha. Foi então que nossa pequena conspiração ganhou seu primeiro e mais crucial membro. Doutor, com licença, disse Marta, sua voz suave, mas cheia de convicção. Eu posso ajudar. Eu tenho um registro de todos os meus turnos. Já notei várias vezes que os remédios da dona Helena não são dados na hora certa quando eu não estou. Às vezes, as caixas estão exatamente como eu deixei no dia anterior. Eu posso documentar tudo isso. Um sorriso discreto tocou os lábios do Dr. Ricardo. Excelente, Marta. Isso será de valor inestimável. Assim, nossa pequena e improvável aliança começou a se formar. Uma idosa traída, um advogado implacável e uma enfermeira de coração nobre. Mas precisávamos de mais. Precisávamos de olhos e ouvidos dentro da casa quando eu não podia agir. Dr. Ricardo teve a solução. Vou contratar um investigador particular, alguém discreto, especializado nestes casos. Seu nome era Victor Ramalho. E sua fachada era simplesmente perfeita. 3 dias depois, um homem de meia idade, com um sorriso fácil e um uniforme simples, bateu à nossa porta. Boa tarde, sou do programa Prato Cheio, da prefeitura. Estamos entregando refeições para os idosos do bairro, disse ele a uma Denise desconfiada, que apenas deu de ombros e o deixou entrar. Victor passou a me visitar 3 vezes por semana, trazendo uma quentinha com comida, simples e, mais importante, saindo com muito mais do que isso. Discretamente, eu lhe entregava as provas que comecei a reunir com a ajuda de Marta. Fotos que ela tirava com o celular das minhas escaras de decúbito que Denise ignorava, dos remédios para pressão que encontrei vencidos no fundo do armário e, a prova mais chocante, de 2 cheques do meu talão pessoal, com minha assinatura grosseira e descaradamente falsificada, que encontrei por acaso na gaveta de calcinhas de Denise. Enquanto a rede de provas se tecia ao redor dela, eu continuava a desempenhar meu papel. Era a avó frágil e confusa, que sorria vagamente enquanto observava Amanda,
minha neta, pegar emprestado um par de brincos de pérola que foram de minha mãe. Era a mãe dependente que ouvia em silêncio os planos de Denise para redecorar a casa. Um eufemismo claro para avaliar o valor do imóvel para uma venda futura. Cada mentira, cada ato de desrespeito, cada olhar de cobiça era uma facada. Mas a dor não me paralisava mais. A raiva era meu combustível, e eu estava apenas começando a acelerar. A tensão dentro de casa se tornou quase palpável. Era como um ar denso e pesado, que dificultava a respiração. Minhas pequenas vitórias silenciosas. Conseguir documentar. Mais um dia de negligência. Entregar um novo envelope para o Victor durante sua visita de entrega de refeições. Eram o que me mantinham sã. Denise, por outro lado, estava cada vez mais frustrada. Ela havia tentado, sem sucesso, acessar minhas aplicações financeiras mais substanciais, aquelas que meu falecido Arthur, sempre prudente, havia protegido com a exigência da minha assinatura presencial no banco. A recusa do gerente que me conhecia há anos a deixou furiosa. E uma Denise furiosa era uma Denise perigosa. Sua próxima jogada era previsível. Se não podia pegar o dinheiro com a minha autorização, ela o pegaria sem ela. E para isso precisava provar que eu não estava mais no controle das minhas faculdades mentais. Mãe, eu ando muito preocupada com você. Ela começou uma noite, com uma voz falsamente doce que me deu arrepios. Sua memória? Você parece tão distante. Marquei uma consulta com um novo médico, um geriatra excelente. Ele vai poder nos dar um laudo, para eu poder cuidar melhor das suas coisas, entende? Eu entendi perfeitamente. Ela queria um atestado da minha senilidade, um documento que lhe daria poder legal sobre tudo o que era meu. Assenti com a cabeça, com um olhar vago, enquanto por dentro a adrenalina disparava. O que ela não sabia era que nossa aliança agia mais rápido. Assim que ela me disse o nome do médico e a clínica, uma ligação da doutora Lúcia para um colega de profissão foi suficiente. Usando sua influência profissional, ela conseguiu que a consulta marcada por Denise fosse, na verdade, com o Dr. Hélio Valadares, o chefe de geriatria do Hospital Geral e uma referência em ética médica em todo o estado. No dia da consulta, a atuação de Denise foi digna de um prêmio. Ela me descreveu para o Dr. Hélio como uma criança indefesa, listando supostos esquecimentos e confusões. Eu permaneci em silêncio, deixando-a cavar a própria cova. Quando chegou a minha vez, respondi às perguntas do Dr. Hélio com clareza e precisão. Falei sobre política atual, sobre o livro que estava lendo, com a ajuda de uma lupa e muita paciência, e até sobre as regras complexas de um investimento que Arthur me ensinara. A cara de desespero de Denise enquanto o médico me olhava com respeito e admiração foi uma pequena, mas deliciosa, vitória. No final, o laudo foi categórico. Minhas funções cognitivas estavam notavelmente intactas para uma senhora de 85 anos que sofreu um evento vascular. A armadilha dela havia falhado, e agora nós tínhamos um laudo oficial que provava a minha sanidade. A maior surpresa, porém, veio na forma de um novo vizinho. Um dia, um caminhão de mudanças parou na casa ao lado, que estava vazia há meses. Dele desceu Sérgio Pinheiro, um homem charmoso na casa dos 60, viúvo e recém-aposentado. Ele tinha um sorriso fácil e um olhar gentil que, em poucos dias, encantou Denise completamente. Ela começou a se arrumar mais, a rir de suas piadas, a convidá-lo para um café. Eu desconfiava dele. Tanta perfeição parecia um truque. E era, mas não da forma que eu imaginava. Durante uma de suas visitas, Victor, o investigador, me revelou a verdade. Sérgio não é quem parece ser, Dona Helena. Ele é um ex-especialista em crimes financeiros da Polícia Federal. Ele está aqui por causa da Denise. Meu coração gelou. Victor explicou que o irmão mais novo de Sérgio havia perdido todas as economias da vida em um esquema de investimento fraudulento que Denise montou anos atrás. Um esquema do qual ela, ardilosamente, conseguiu escapar sem acusações formais,
deixando um rastro de vítimas. Sérgio estava ali não por dinheiro, mas por justiça. Ele era mais um aliado. Sua expertise foi um divisor de águas. Usando seus contatos e habilidades, Sérgio descobriu algo que nem eu, nem o doutor Ricardo sabíamos. Meu Arthur, sempre um passo à frente, havia deixado um fundo fiduciário para Denise, uma quantia substancial que ficaria disponível para ela em parcelas anuais, para garantir que ela nunca passasse necessidade. E o que Sérgio descobriu? Que Denise vinha sacando esse dinheiro secretamente há anos, ao mesmo tempo em que se queixava amargamente para mim sobre suas dificuldades financeiras, usando a história triste para me arrancar mais e mais. A traição foi dupla, um golpe profundo que revelou o poço sem fundo de sua ganância. Mas o golpe final, a peça que faria o mundo de Denise desmoronar, foi a descoberta mais sórdida de todas. Para cobrir o rombo de um de seus negócios fracassados mais recentes, Denise havia falsificado a assinatura de Amanda, sua própria filha, para conseguir um empréstimo pessoal de Radazes 50 mil. Ela estava disposta a destruir o futuro financeiro da filha, a manchar seu nome, apenas para se salvar. Ela estava disposta a afundar a única pessoa que ainda parecia estar do seu lado. Naquela noite, a raiva me deu uma coragem que eu não sabia que possuía. Esperei Denise sair para um de seus encontros com Sérgio. Fui, apoiando-me nos móveis, até o quarto de Amanda. Ela estava sentada na cama, olhando o celular, alheia à ruína que sua mãe planejara para ela. Sentei-me na beirada da cama, meu coração martelando contra as costelas. Tomei o maior risco de todos. Amanda, preciso te contar uma coisa, sobre sua mãe, e sobre um empréstimo de 50 mil reais no seu nome. Contei tudo, a verdade nua e crua, sobre o dinheiro que ela roubava de mim, sobre o fundo secreto que ela escondia de todos, e, finalmente, sobre a dívida fraudulenta que agora ameaçava o futuro dela. O choque nos olhos da minha neta foi se transformando, lentamente, em uma compreensão terrível e, por fim, em uma raiva fria e silenciosa, muito mais assustadora que qualquer grito. Naquele momento, eu soube. A aliança havia ganhado seu membro mais crucial. O dia da intervenção chegou com um céu azul e límpido, um contraste irônico com a tempestade que estava prestes a desabar dentro da minha casa. Denise saiu naquela manhã com um ar triunfante. Tenho uma reunião com meu novo advogado, mãe, disse ela, ajeitando o blazer. Vamos finalmente resolver os papéis para a sua tutela. Vai ser melhor para todo mundo. Mal sabia ela que a única pessoa cuja vida estava prestes a ser virada de cabeça para baixo era a dela. Mal sabia ela que estava caminhando, de livre e espontânea vontade, para o centro da nossa armadilha. As horas seguintes foram de uma calma tensa. Um a um, meus aliados chegaram. Doutora Lúcia, com sua postura séria, acompanhada por uma assistente social chamada Joana, uma mulher de olhar firme que Dr. Ricardo havia contatado. O próprio Dr. Ricardo, que chegou com uma pasta de couro abarrotada de documentos, posicionando-se solenemente junto à lareira. Victor, o investigador, que dispensou o disfarce, e agora parecia um guarda-costas, alto e imponente, perto da janela. E eu. Eu não estava na minha cadeira de rodas. Pedi a Marta que me ajudasse a me sentar na minha poltrona favorita, a de veludo azul que Arthur e eu compramos em nosso 25º aniversário de casamento. Eu estava ereta, vestida com um dos meus melhores vestidos, sentindo o poder fluir de volta para os meus membros. Quando o carro de Denise entrou na garagem, meu coração deu um único e forte pulso. A porta da frente se abriu. Ela entrou cantarolando baixo, um sorriso presunçoso no rosto. O sorriso morreu no instante em que ela viu a sala de estar cheia. Seus olhos passaram por cada rosto, a confusão se transformando em pânico quando ela percebeu que Sérgio, seu pretenso namorado charmoso, estava parado em frente à porta, bloqueando a única saída.
A expressão de traição em seu rosto ao olhá-lo era quase trágica. Bem-vinda, Denise, eu disse, minha voz saindo clara e mais forte do que eu mesma esperava. Acredito que você conheça todos. Pelos 40 minutos seguintes, ela permaneceu em pé no meio da sala, pálida e encurralada, enquanto o mundo que ela construiu sobre mentiras era demolido, tijolo por tijolo. Dr. Ricardo foi metódico, brutal em sua eficiência. Ele apresentou cada prova, uma após a outra, colocando-as sobre a mesa de centro. Os extratos bancários com as retiradas suspeitas, as fotos das minhas escaras e os registros de medicação negligenciada compilados por Marta, o laudo oficial e assinado do Dr. Hélio Valadares, atestando minha total capacidade mental, a prova do empréstimo fraudulento de R$ 50.000, com a perícia grafotécnica confirmando a falsificação da assinatura de Amanda. E, por fim, os documentos do fundo fiduciário secreto que meu marido deixou, provando que sua história de pobreza era uma farsa completa. A cada nova prova, Denise encolhia um pouco mais. Ela tentou negar, gaguejar desculpas, mas a parede de evidências era intransponível. O golpe de misericórdia, no entanto, eu guardei para mim. Eu a encarei, olho no olho, e deixei o silêncio pesar na sala por um momento. Então, eu disse as palavras exatas, o veneno que ela sussurrou no corredor e que deu início a tudo isso. Se ela morrer é melhor, pois isso resolveria todos os meus problemas financeiros. Recitei sem emoção. O seguro de vida e as aplicações cobririam tudo. Foi aí que ela desmoronou. As lágrimas de crocodilo, a raiva, a negação, tudo se foi, substituído por um soluço seco e derrotado. Ela caiu de joelhos no tapete, o rosto entre as mãos. Nesse exato momento, a porta da frente se abriu novamente. Era a Amanda, chegando do seu novo emprego de meio período em uma livraria. Ela parou por um instante, observou a cena. A mãe no chão, o círculo de rostos sérios, eu na minha poltrona. Sem hesitar, ela caminhou até mim e se posicionou ao meu lado, colocando uma mão firme no meu ombro. Eu sei de tudo, mãe, disse ela, sua voz fria como gelo. Derrotada, humilhada, Denise ergueu o rosto manchado de lágrimas. O que vai acontecer agora? Sussurrou ela. Foi então que eu lhe ofereci minha escolha. Você tem duas opções, Denise, eu disse. A primeira é enfrentar acusações criminais por fraude, apropriação indébita, abuso de idoso e roubo de identidade. Doutor, Ricardo tem tudo pronto para dar entrada no processo. Você provavelmente irá para a cadeia. Eu fiz uma pausa. A segunda opção é aceitar os meus termos. O acordo, redigido pelo Dr. Ricardo, era simples e inegociável. A devolução de cada centavo que foi desviado ou roubado, com a venda de seus bens, se necessário. Sua mudança imediata da minha casa, com prazo de 48 horas para retirar seus pertences. A obrigação de frequentar terapia para lidar com seus problemas de compulsão e desonestidade. E total e irrestrita transparência financeira, com relatórios mensais para o Dr. Ricardo, até que a última dívida comigo e com Amanda fosse paga. Sob o olhar implacável de sua filha, do homem que ela pensou amar e de todos que ela enganou, Denise se arrastou até a mesa de centro e, com a mão trêmula, assinou o documento. A batalha estava ganha. Hoje, 1 ano se passou. A vida é diferente. É melhor. Eu me tornei conselheira voluntária em uma nova ONG que a doutora Lúcia ajudou a fundar, dedicada à defesa e ao apoio a idosos em situação de abuso. Minha voz, que por tanto tempo foi silenciada, agora ajuda outras pessoas a encontrarem as suas. Denise está cumprindo o acordo à risca. Ela se mudou, trabalha em um emprego modesto e faz terapia. Nossa relação está sendo lentamente reconstruída, não sobre as cinzas do passado, mas em um terreno novo, de honestidade, embora ainda frágil. Amanda floresce. Livre das mentiras e da influência tóxica da mãe, ela está indo bem na faculdade e descobriu uma força que não sabia que tinha.
Ela me visita todos os fins de semana. Eu recuperei não apenas meus bens e minha casa. Recuperei minha dignidade, minha voz, meu poder. Recuperei o direito de viver meus anos finais, não como um fardo ou um problema financeiro, mas como Helena, a mulher, a mãe, a avó, a diretora, a sobrevivente que se recusou a esperar pela morte e, em vez disso, escolheu escrever seus próprios capítulos finais.